Exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos nos deter hoje em 3 versículos do capítulo 13, irmãos. 1 Coríntios 13, nós vamos ler versos 1 até o verso 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler capítulo 13, verso 1 até o verso 3. Diz assim as Sagradas Escrituras: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que os distribua todos os meus bens, eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Senhor, o Senhor ama a verdade no íntimo e as verdadeiras motivações para os nossos atos. Ó Deus, quão pecador somos nós, que fazemos tantas coisas boas, aparentemente, mas com intenção tão pecaminosa. Tem piedade da nossa alma quando abrimos a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos segundo o Teu ensinamento pelo poder do Teu Espírito. Ensina-nos a amar a ponto de sabermos dar a vida pelos nossos irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você perguntasse qual é o melhor livro sobre amor que alguém já escreveu, seria difícil responder, porque existem tantas boas obras. Mas na perspectiva cristã, na visão cristã, eu diria que a melhor obra que eu já tive oportunidade de me deparar é a obra de Jonathan Edwards acerca do amor e seus frutos. É uma obra riquíssima, né? Impressionante, eu diria. No meu caso, eu não posso ler uma vez, eu tenho que ler, reler e reler. Existe muita filosofia envolvida no processo do conceito da virtude, do amor, mas é muito claro que a abordagem que ele faz do tema é inigualável. Se alguém procurasse dizer qual o livro da Bíblia que melhor trata sobre o amor, alguém poderia dizer Cantares, não é? Cantares de Salomão, o amor de Salomão por sua esposa. Será que é a melhor descrição, não é? Você tem textos claros como João, a primeira carta de João, riquíssima dentro do conceito do que é amor. O próprio Evangelho de João, nós vamos ver Paulo aos Colossenses lidando com essa temática, é uma preciosidade. Entretanto, talvez esse seja o texto mais conhecido, cantado, citado em versos e prosas, até mal interpretado. Alguém certa vez disse que Renato Russo, do Legião Urbana, era o autor desse texto, porque entendia que aquela letra foi ele que escreveu. Ele estava citando a Bíblia, apesar de com alguma deformidade, ele estava citando o próprio texto, 1 Coríntios 13. Esse é o mais conhecido, sem dúvida, mas certamente é pouco entendido, eu diria. É um exercício importante, porque o que nós vamos fazer aqui
tentar expor esse texto por sessões menores, a fim de conseguirmos abraçar todo o conteúdo dele. Alguém se atreveria a expor todo o capítulo? Eu não me atreveria a fazê-lo. Existe muita informação. Expondo esse texto, estudando esse texto, me deparei com a possibilidade, a necessidade como pastor, de voltar a um tema importante que já tratamos, mas precisa ser reforçado na igreja. Sobre o que significa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em 2 momentos oportunos, eu vou escolher uma manhã e uma noite, vou interromper a exposição de Corinto em Jonas e vou voltar a esse tema para que a gente possa fechar esse assunto na sua totalidade. O significado, o que significa de fato dizer: eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Os atos da igreja de Corinto, irmãos, estavam sendo julgados por sua intenção. Aquilo que a igreja de Corinto fazia estava agora sendo julgado por sua intenção e motivação. O apóstolo Paulo vem debatendo no capítulo 12, que nós acabamos de expor no domingo passado, onde ele vai tratar aqui, nesse capítulo 12 que foi encerrado, acerca dos dons. Eu devo escolher os melhores dons. Então, Paulo parte de um princípio. Primeiro, todo dom é útil na medida em que ele é usado para a edificação do corpo de Cristo, não para si mesmo, não para o seu próprio prazer. Segundo, ora, todos nós que recebemos o Espírito, fomos batizados pelo Espírito e recebemos então a condição de servir a casa de Deus, de alguma forma ou de outra. Mas em terceiro lugar, Paulo vai dizer: eu tenho um caminho mais excelente. Ora, parece que escolher o melhor dom seria o fim de toda a análise de Paulo. Mas ele vai dizer: eu tenho um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente que eu tenho é, por mais que você execute os dons, se você não ama, não há valor nenhum nisso. Escolha primeiro amar, para depois servir. Escolha primeiro. Ele diz: olha, escolha os melhores dons, mas depois ele diz: escolha um caminho mais excelente. Veja, o último verso do capítulo 12, ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O caminho que eu vou mostrar para vocês é melhor. Vocês estão brigando por dons, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Eu tenho um caminho mais excelente. Irmãos, não é simplesmente mais excelente, o detalhe da tradução: sobremodo excelente. E qual é o dom que então ele começa a descrever? O dom de línguas. Por que Paulo começa com o dom de línguas? Perceba como uma ordem tão interessante na lógica da narrativa, não é? Perceba, irmãos, quando ele descreve na última seção do capítulo 12, ele diz o seguinte, perceba bem no verso 29, porventura são todos apóstolos, todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nos todos. Ele termina o último dom de línguas, porque era esse o dom que a igreja de Corinto mais buscava. Era esse o problema. Eles queriam os dons que mais eles fossem destacados, e era aquele que ele não edificava. É o que vai ser discutido no capítulo 14, no tempo oportuno. Interessante que a maturidade da igreja se revela pelo dom que ela mais busca. Não é à toa, irmãos, que independente de crer, e nós vamos argumentar isso textualmente, de crer que o dom de língua cessou e não existe mais prática dele hoje,
você vai perceber como que os movimentos pentecostais que tanto exaltam os dons de língua, eles são de uma infantilidade sem precedentes teologicamente, sem precedentes. Mas o maior problema, Paulo está dizendo para a igreja, não é só que vocês escolhem os dons que não são os melhores dons. Vocês escolhem os dons a despeito do amor. Então, ele começa a sessão lidando com dons de línguas. Mas como Paulo entra nesse texto, irmãos? E aqui é importante dizer que Steven Lawson, comentando esse texto, diz o seguinte: esses 3 primeiros versos, eles descrevem a prioridade do amor. O amor é anterior a todas as coisas. Porque sem amor eu não tenho como viver, eu não tenho como fazer nada. Vamos buscar entender o que é exatamente o amor aqui no texto. Mas o ponto nosso aqui é a prioridade do amor, é porque sem o amor as minhas ações elas são vazias. Elas não buscam um fim para o qual Deus me concedeu. Agora o apóstolo Paulo usa um critério comum a todos os 3 nesses 3 versos aqui em particular. Queria que você olhasse comigo no texto, por favor. Ele diz: ora, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Aí vem a cláusula: se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, veja, ele está falando daqueles que têm o dom da misericórdia, da ajuda, ainda que eu distribua tudo o que eu tenho, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Você percebe aqui uma figura de linguagem comum em todos eles, o que se chama de hipérbole. Hipérbole, o chamado exagero na linguagem mais comum nossa, é o exagero na linguagem. É nesse texto que as pessoas se baseiam afirmando que existe língua de anjos. Paulo não está aqui afirmando que... Paulo está falando que os anjos se comunicam, óbvio, mas ele não está falando que nós falamos língua de anjos. Até porque veja a hipérbole, isto é, veja o exagero que ele está colocando aqui e perceba que é comum nos 3 casos. Primeiro, ainda que eu fale a língua dos homens, existe, ok, língua que é glossolalia, falar a língua estrangeira, uma língua que tem estrutura linguística comum. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aí vem a hipérbole. Agora, veja a segunda cláusula, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, isso existe, naquela época o dom de profecia era real, e conheça todos os mistérios. Ninguém conhece todos os mistérios, entende? Ele afirma algo que é comum e, ao mesmo tempo, ele leva ao extremo para mostrar que sem amor não adianta nada. Então, de um aspecto ou de outro, sem amor não vale nada. A figura de linguagem, ela permanece no texto, porque na sequência, veja, o verso 3, ele diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Ele leva sempre, eu entrego meus bens e ainda ponho meu corpo para ser queimado, nada disso me valerá. Então a primeira coisa importante para ser notada num texto é que Paulo aqui não está argumentando em favor do que se chama dons de línguas de anjos, não é? Não existe essa figura na Escritura Sagrada. O que Paulo está dizendo
com exagero na sua maneira de expressar, por meio de hipérbole, que mesmo que eu falasse a língua de anjos, mesmo que eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios, nada disso me aproveitaria, se eu não tiver amor. Se eu não tiver amor. Se aquilo que o Senhor botou como fundamento das minhas ações não for praticado por mim. O caminho mais excelente, o caminho do amor. A palavra grega utilizada aqui, irmãos, é a palavra ágape. Algumas Bíblias traduzem por caridade, se eu não tiver caridade, né? A palavra caridade, ela vem de um termo latino, que normalmente, não é, ela vai expressar a ideia, por exemplo, de choro, de compaixão, coisa nesse sentido. Mas o termo ágape aqui é o que está em jogo. O amor aqui não é simplesmente o fazer o bem ao outro, até porque, lembre-se, a caridade, como é utilizada nos nossos dias, é dar esmola ao pobre. E o que está sendo discutido aqui não é isso. Que está sendo discutido aqui é que, mesmo que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, entende? Então, a caridade aqui não caberia muito bem, tendo em vista que não é aquilo que eu estou fazendo, é a motivação do que eu estou fazendo. O amor aqui é o verdadeiro amor para com Deus e para com o homem. Jonathan Edwards diz, é a disposição benevolente da mente para com o nosso irmão. Benevolente, isto é o desejo de fazer-lhe bem. É o desejo de ver o bem a ele. É por isso que você vai encontrar Jesus dizendo, eu devo amar até o meu inimigo. E como é que eu faço isso? Como eu amo meu inimigo? Não pagando mal por mal. Eu não faço. Por que eu faço o bem? Não porque eu estou indo contra a minha natureza. É porque Deus colocou à disposição de querer o bem do outro, até mesmo do meu inimigo. O amor aqui que está em jogo, irmãos, esse amor para com o próximo, ele cresce, como diz Matthew Henry agora, da devoção fervente e sincera para com Deus. Ele cresce, ele nasce disso. Esse princípio faz com que toda a minha ação e obediência, ela tenha um caminho mais excelente. Ela é mais desejada do que o dom. Vê que coisa. Eu tenho que desejar isso mais do que o dom. Porque seja qual for o dom que o Senhor me conceder, eu vou usá-lo para a glória de Deus e para o bem do próximo. Sem amor nessa perspectiva, o dom mais glorioso é nada, sem valor nenhum para nós, e não tem nenhuma estima aos olhos de Deus. Nenhuma estima aos olhos de Deus. Veja porque o amor é o fundamento de tudo, irmãos. O texto, no Evangelho de João, eu queria que você acompanhasse comigo, né? São alguns versículos, eu não quero abrir todos os textos, mas eu quero ler alguns textos com os irmãos. Veja, o Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35 diz, todos os homens saberão que vocês são meus discípulos, se vocês
amarem uns aos outros. Todos saberão, João 13:35, que vós sois meus discípulos, se vos amardes. A declaração, e aqui do amor, é o desejo benevolente para com o próximo é visto na nossa relação caridosa. Como é fácil e rápido você ouvir falar mal de alguém e você aceitar aquilo com tanta naturalidade e já sair espalhando a história. Você não tem benevolência, você não para pensar, será que é isso mesmo? Será que é essa a história? Ainda, João 15:9 diz, como o Pai me amou, assim eu vos amei, continuem no meu amor. Veja que lógica, assim como o Pai me amou, eu vos amei, permaneçam no meu amor. No mesmo João 15, agora verso 10, se guardardes os meus mandamentos, vocês habitarão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e habito em seu amor. No mesmo texto de João, ainda no capítulo 17, ele diz, oração de João, oração de Jesus na oração sacerdotal, como eu declarei a vocês meu nome, não é? Eu tenho declarado a vocês o meu nome, e eu ainda o declararei, que o amor com que vós me amastes esteja em vós, e eu neles. Em Romanos agora, perceba, na linguagem de João, o amor, ele tem uma fonte, é Deus, e por causa do amor de Deus, é que nós conseguimos amar. João vai dizer isso com todas as letras na primeira carta, no capítulo 3, ele diz, sabe por que vocês amam? Porque Deus nos amou primeiro. A lógica é, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor é a natureza e o ser de Deus. Na primeira carta de João, e eu preciso que você abra esse texto comigo, primeira carta de João, no capítulo 4, preste bem atenção, nos primeiros versos do capítulo 4 da primeira carta de João, diz assim, as Sagradas Escrituras, irmãos, capítulo 4, verso 1 em diante, a partir do verso 7 do capítulo 4, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O caminho mais excelente, irmãos, é da identidade, veja. Se eu não amo, eu não conheço a Deus. Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor foi derramado em nós, porque Cristo veio ao mundo para nos redimir das nossas faltas. No mesmo texto que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na linguagem ainda de Paulo aos Colossenses, ele chega agora a fundir alguns termos que são preciosos. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto, por favor, comigo. Colossenses, irmãos, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, nós temos ouvido da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Veja,
Nós temos ouvido falar da fé que vocês têm por Cristo e do amor que você tem para com todos os santos. Uma íntima relação. Vocês creem em Cristo e amam uns aos outros. No verso 8 ainda do capítulo 1 da carta aos Colossenses, né? A quem também nos declarou o seu amor no Espírito. Nos declarou o seu amor no Espírito. Para o apóstolo Paulo, irmãos, o amor, literalmente, ele é fruto da obra da graça da redenção. É o que nós recebemos quando cremos em Cristo. Nós somos salvos pelo amor de Deus, que opera em nós a redenção. Por isso que a primeira grande manifestação, como é que eu posso ser salvo se eu não cumpro a lei? E como a lei é cumprida? Quando eu amo os mandamentos do Senhor. Como o primeiro mandamento se cumpre, a primeira tábua, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. O amor se manifesta na obediência. A graça da redenção produz um amor que produz a obediência. E Paulo então está dizendo à igreja de Corinto que por mais que ele tenha externamente muito barulho, se eles não fazem isso para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus, é um mero som vazio que não tem valor algum. Não tem valor algum. Agora ele passa a descrever os detalhes. Um homem pode falar todas as línguas da terra, e ainda com grande propriedade, com grande elegância, com grande fluência, poderia falar a língua dos anjos até. Mas pode tudo isso ser feito sem amor. Se for assim, é vazio. É um som sem nenhum interesse próprio e que não tem nenhum fim em si mesmo. Ele não está falando livremente, ele não está falando de modo correto, de modo erudito, acerca das coisas de Deus. O que ele está descrevendo aqui, irmãos, é que aquilo que está sendo falado, por mais elegante, por mais fluente, por mais sábio, sem amor, não tem nenhum valor para Deus. É o coração amoroso, não a língua que fala com eloquência que Deus está buscando. Simplesmente. Como nós falamos, esses dons são primeiro colocados no texto por razões óbvias, porque era esse o dom mais desejado pela igreja. A mesma coisa acontece com a profecia, no verso 2. Profecia e o entendimento dos mistérios e todo o conhecimento. Sem amor é nada. Um homem, irmãos, que tenha conhecimento das profecias e tipos, e que compreenda todo o Antigo Testamento, e que seja curado no conhecimento da doutrina do cristianismo, e que de modo tão claro e glorioso, ele consegue entender aquilo que foi escrito na palavra de Deus, discernir a própria palavra e poder falar das coisas e dos mistérios de Deus com tanta desenvoltura. Sem amor, nada disso tem valor. Uma mente profunda e clara não tem nenhum significado sem um coração amoroso e benevolente.
sem um coração amoroso e benevolente. O que Deus está em busca não é de um grande conhecimento, mas de um coração devotado a Ele verdadeiramente, em amor. O que nós buscamos muitas vezes é ressoar sons vazios, que não têm nenhum valor para com Deus e para com a igreja. A fé miraculosa, a fé dos milagres, como está no verso 3, ou a fé pela qual as pessoas são capacitadas a operar milagres. Melhor dizendo, não no verso 3, na sequência do texto. Se ele tiver toda a fé, irmãos, todos os graus de fé, a ponto de remover montanhas, sem amor, isso não é nada. A fé mais extraordinária, é nada sem amor. Mover montanhas é uma grande realização na parte do homem, mas uma fagulha de amor na conta de Deus é mais digna do que todo tipo de fé no mundo. Porque a fé e o amor estão intimamente ligados. Você pode fazer muitas maravilhas, irmãos. Você pode fazer obras no nome de Cristo. Você lembra daquele dia, lá em Mateus 7, quando esses aqui vão se apresentar diante de Jesus dizendo: Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós falamos em outras línguas. O Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eram apenas sons vazios, ações aparentemente poderosas, que traziam mais glória para si do que para Deus. Nada tem valor. Os atos, irmãos, de amor, como por exemplo, dar de comer a um pobre, como por exemplo, socorrer o necessitado. Mas se não tiver amor, nada disso valerá. Você pode ter uma mão aberta, caridosa. Você pode, irmãos, ter e externamente gostar de dar, socorrer aos necessitados, dar esmola aos pobres. E você pode fazer isso com um princípio mais pecaminoso. Lembre-se, lá em Mateus, no Sermão do Monte, não mostre a tua direita o que faz a tua esquerda. Não, veja, a lógica é: faça isso e não fale, não. O teu pai que vem em secreto sabe, ele te recompensará. A motivação do coração é revelada ali. Ostentação gloriosa e vã, um conceito pecaminoso de mérito. Ó Senhor, como eu tenho ajudado tanta gente, por que eu estou passando por isso? Como eu tenho feito tanto bem às pessoas. Ah Senhor, eu sou um pregador fiel, eu prego a Tua palavra com fidelidade, por que eu estou sofrendo assim? É um princípio de mérito pecaminoso. Sem amor,
Porque o meu Deus se entregou por amor de tal maneira que não recebeu nada desses homens, a não ser de Deus, e isso lhe satisfez. Você pode, irmãos, fazer tudo isso sem amar. Mas se eu fizer sem amar, eu posso fazer bem aos outros, mas nenhum bem a mim mesmo, nem à igreja. Se não for bem feito, a saber, a partir do princípio de devoção e do amor caridoso para com o nosso Deus e a boa vontade para com os homens, se não for esse princípio, amor a Deus e boa vontade para com os homens, se eu não fizer dessa maneira, e eu só posso fazer dessa maneira se eu estiver em Cristo Jesus. Agora preste atenção como é terrível isso, irmãos. Se você deixar o amor fora da religião, ou mesmo, vamos pegar a palavra caridade, né? Se você deixar a caridade fora da religião, os serviços mais caros, os serviços mais pesados, os que vão custar mais, não vão ter nenhum valor para nós. Se você der tudo o que você tem, enquanto você mantém teu coração longe de Deus, não terá nenhum benefício. Até sofrimento, até aqueles que são os mais terríveis. Se você entregar o teu corpo para ser queimado, mas não amar, não tem valor algum. Nós deveríamos sacrificar nossas vidas pela fé do Evangelho e queimar, irmãos, o nosso corpo na manutenção da verdade. Mas eu preciso fazer isso em amor. Se eu não for animado para fazer essas obras e sofrer o que eu vou sofrer, por um princípio de devoção a Deus e um sincero amor para com sua igreja e o seu povo, e para com a boa vontade para toda a raça humana, nenhum benefício eu tenho. Devoção a Deus, amor sincero para com a igreja e o seu povo, e uma boa vontade para com toda a humanidade. Para com toda a humanidade. Nada disso tem valor se não for assim. Você imagina, irmãos, quanta coisa visivelmente boa nós estamos fazendo, mas quanta coisa reprovável aos olhos do nosso Deus. E você talvez no alto da sua arrogância diga, então não vou fazer mais nada, já que não é aceito. Se você pensou nisso, põe seu joelho no chão e seu rosto no pó e clame por misericórdia. O seu estado é pior do que você podia imaginar. Sem esse princípio, nada posso fazer. Nada posso fazer. Muitas vezes você quer ser queimado para ter um nome na história, para ter reputação. Muitas vezes você quer sofrer para que as pessoas tenham pena de você.
Muitas vezes você faz o que faz e reclama dizendo: ninguém me reconhece na igreja, eu tenho feito tanta coisa pela igreja e ninguém olha para mim. As pessoas nem percebem que eu tenho servido a igreja. Se isso é o seu caso, arrependa-se. É possível, irmãos, que o mesmo princípio pode ter produzido algumas resoluções para levar você a fazer o que você faz. Mas sem amor, não custa e não vale nada. Sem amor, você não tem nada. Se eu não percebo o poder daquilo que eu estou fazendo, e para o que eu estou fazendo, e o objetivo que eu estou fazendo, nada disso me vale. Aqui Paulo adentra o princípio da religião, o que move as minhas decisões e as minhas atitudes. O que move as minhas decisões e as minhas atitudes. Thomas Boston, comentando esse texto no volume 3 da sua obra, diz assim: quando você faz tudo o que deve ser feito aparentemente, mas não ama, você mostra que tem luz, mas não tem calor. E ele continua: a luz que não tem calor aponta para um lugar que tem calor, mas não tem luz, o inferno. O inferno. A motivação do fazer, a devoção do fazer, o amor a Deus, a igreja e amor para com a humanidade que move o coração do eleito de Deus, deve ser aquilo que é produzido em nós todo o tempo. E é isso que eu devo buscar. Esse é o caminho mais excelente. Que dom você deseja? Senhor, me ensina a amar. Para que eu não busque a minha glória, para que eu não busque a honra do meu nome, para que eu não busque os meus próprios interesses. Ora, porque senão, irmãos, as pessoas que sobem os morros de joelho, pedindo para que os seus filhos sejam curados, um pai, um parente seja curado, o sofrimento deles teria algum valor? Não tem nenhum valor, mas pode ser por amor. Não pode ser por amor, porque não é para a glória de Deus, porque o seu sofrimento é a causa do benefício. Eu vou sofrer para receber alguma coisa, e eu recebo alguma coisa por causa da graça de Deus e do sofrimento do meu Redentor. Eu não sofro para receber nada. Eu sofro para ser transformado à imagem dEle, para que Ele me faça mais parecido com Ele. O sofrimento mais terrível, irmãos, o sacrifício mais custoso, não nos recomendará a Deus se eu não amo os meus irmãos. Se eu dou o meu corpo para ser queimado, não terá nenhum valor. Que meio estranho de recomendar a si mesmo a Deus, dizendo: eu espero que ao ser queimado, por ser massacrado e por ser atormentado, eu serei recebido pelo Senhor. É como se você estivesse dizendo: o sacrifício de Cristo não tem nenhum valor para mim, é o meu
que me redime. É o meu Redentor que me redime. Irmãos, sem amor nada disso tem valor algum. Já pararam para pensar que o que está em jogo aqui não é necessariamente a glória do dom, mas como executar o dom sem amor? Por que Paulo está batendo nessa tecla? Veja a igreja dividida. Em Corinto os dons existem lá e a igreja é dividida. Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo, outro é de Cristo. A igreja está dividida. Um irmão leva outro irmão para o tribunal. Está posto ali. Divórcio no capítulo 7, acontecendo de todo jeito. A divisão se manifestando de todo lado. Como? E a igreja buscando gloriosos dons. Mas não havia amor. Como é triste, irmãos, as pessoas pegarem esse texto e na sequência, como vai ser no verso 4 em diante, e ainda usar o amor para falar de coisas mais contrárias ao Evangelho. Você imagina que alguém pode dizer, você entende, a religião não vale nada, Paulo está dizendo isso. De que adianta falar em línguas, profetizar, dar esmola? Eu tenho que amar. E aí a pessoa vai e conceitua o amor. E os movimentos da nossa época dizem, Deus é amor. Se eu não amo, não adianta eu fazer nada disso. Você percebe como a verdade pode ser distorcida? Veja que o movimento LGBT que está em tela nesse caso, preste atenção que Paulo em nenhum momento está desfazendo o que ele já falou anteriormente. Ora, volte comigo na primeira carta de Paulo, ainda no capítulo 6, por favor, e veja o que Paulo nos ensina sobre isso, por favor. 1 Coríntios 6. Primeiro Coríntios capítulo 6, só um momento, por favor, irmãos. Verso 6 em diante, diz assim: na verdade, e já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, irmãos, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido? E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ora, o amor que Paulo está defendendo ali não é para viver segundo os desejos da carne. Ele disse, as pessoas que vivem assim serão condenadas. Então, quando a palavra amor é usada, não é para dizer que Deus não vai punir o pecador. O amor ali está sendo usado para descrever a obra do Espírito que foi aplicada em nós, o Deus que nos amou antes da fundação do mundo, e o amor dele é o que move o nosso amor. Esse é o princípio. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai bater na tecla. Aqueles que praticavam tais pecados foram regenerados pelo Evangelho de Cristo.
esses vão poder saber o que é o amor de Deus. Paulo aqui não está dizendo que religião não tem valor algum. Ele acabou de ensinar no capítulo 11 acerca da Santa Ceia do Senhor e como ela deve ser aplicada à igreja. No capítulo 12, ele acabou de ensinar sobre o batismo. Não. Paulo não está combatendo a religião dizendo o amor significa aceitar tudo. O amor é o evangelho aplicado ao coração da igreja. Se nós não amamos, nós não pertencemos a Deus, porque Deus é amor. É o mesmo Deus que condena todo e qualquer pecado. O que ele está dizendo aqui, irmãos, cuidado com a religião de aparência. Cuidado com o culto da aparência. Cuidado se o teu coração não ama a Deus e ao próximo. Se não ama, o que você fala é um som vazio. O que você faz não te faz bem. E até mesmo o sofrimento não te transforma a imagem de Cristo. Te torna um merecedor de méritos e não alguém que parece com Cristo. Somente o que ama. O desejo do meu coração, irmão, diante dessas verdades, é que o caminho mais excelente seja buscado. Ensina-me, Senhor, a amar como o Senhor nos amou. E deixa eu encerrar dizendo, o Jesus disse que obedeceu ao Pai, revelando o seu amor para com Ele. Jesus disse que amou a igreja, deu a vida por ela. E numa visão mais ampla ele disse, Deus amou ao mundo, de uma certa forma, toda a raça humana. Eletivamente amou o seu povo, o mundo, porque ele veio ao mundo, e a Deus, porque fez a vontade de Deus. Em Cristo, pelo Espírito, eu vou aprender a amar a Deus, amar a igreja e amar ao próximo, todo aquele que está no meu caminho. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus de toda a glória, nós te exaltamos porque temos o privilégio, Senhor, de sermos desafiados a vivermos uma vida que busca não a aparência do que fazemos, mas as verdadeiras motivações do que fazemos. Socorre-nos, Senhor Deus, quando a aparência dos nossos atos for o que mais importa nos nossos atos, e que aquilo que busquemos de fato seja única e exclusivamente a glória do teu nome, o bem da tua igreja e a boa vontade para com a raça humana. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.